Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 8 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto de hoje será o estudo do gênero textual conto. Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: conhecer o gênero textual conto com suas principais características, relembrar a estrutura de uma narrativa com seus 5 elementos fundamentais, bem como os momentos do enredo, e aprofundar os conhecimentos sobre o foco narrativo. Muito bem, então, você certamente já ouviu aquela famosa expressão que diz assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. E que nada mais é do que quando você vai repassar uma história para alguém, uma história que você já ouviu de alguém, você com certeza irá transformar essa história, vai acrescentar alguma coisa que não foi dita e assim sucessivamente, né? Quando essa história for sendo repassada para outros, sempre se aumenta um ponto. Muito bem. Então, toda vez que alguém conta uma história, acaba por modificá-la um pouquinho, né? E hoje nós vamos falar, então, deste gênero textual narrativo, que é o conto. O conto nada mais é do que uma obra de ficção, ou seja, um texto ficcional. Ele cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou até mesmo imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto ele vai apresentar um narrador, ele vai apresentar personagens, ponto de vista e o enredo, né? Muito bem. Classicamente, a gente diz que o conto é um texto de pequena extensão, ou seja, é uma história curta, né? Então, ele se enquadra como mais curto que o gênero novela, por exemplo, e mais curto que o gênero romance, né? O conto vai desenvolver uma história apenas, né? Uma única história e vai ter apenas um único clímax. Então, por ser de pequena extensão, por ser reduzido, ele vai ter menos personagens, vai ter apenas um fato principal se desenvolvendo dentro da história, né? Porque é um texto curto. Num romance, por exemplo, a trama ela desdobra-se em outros conflitos secundários, o que não acontece com o conto, né? Então, por quê? Porque o conto ele é conciso. O conto é um gênero literário que apresenta grande flexibilidade, podendo aproximar-se do gênero poesia e até mesmo do gênero crônica. Os historiadores eles afirmam que os ancestrais do conto, ou seja, os gêneros que antecederam o conto, são os gêneros mito, o gênero lenda, a própria parábola, o conto de fadas e até mesmo uma anedota, né? Uma piada. Ao ler e analisar um conto, o leitor ele entra em contato com as estruturas dessa obra, com a composição, a organização interna desse tipo de texto. E toda vez que a gente vai analisar um texto, é bom a gente observar alguns aspectos dentro da composição desse texto. E aí, é normal numa história a gente se perguntar, né? Quem, o que, quando, onde e como. Então, a gente respondendo a essas perguntas, nós estaremos identificando elementos importantes que estão presentes num conto. Muito bem, então formular essas perguntas toda vez que a gente lê uma história, né? E obter as respostas pela leitura
ajuda a conhecer como que o conto ele é por dentro, como que ele se estrutura. Então, quem são, né, ou quais são os personagens principais da história, o que acontece na história, né, qual é o fato importante que se desenrola, em que tempo e em que lugar que a história é narrada, né? E também algo importante é quem está contando a história, quem narra e de que jeito que essa pessoa narra a história, né? De que ponto de vista. O narrador, ele conta a história de fora da história ou ele também é um dos personagens? Então, esses questionamentos é importante que você faça toda vez que você fizer a leitura de um conto, né? É importante você se perguntar ao ler e encontrar essas respostas, pois assim você estará encontrando elementos que são fundamentais na estrutura de um conto. Muito bem, então, né? Dessa forma, a gente vai estar refletindo sobre a existência dos chamados elementos básicos da narrativa. E agora nós iremos relembrar quais são esses 5 elementos básicos de toda narrativa. Muito bem, então. Comecemos com uma dica bem legal para não esquecer quais são os 5 elementos básicos de toda narrativa, tá? Então a gente vai usar a dica do pente. Então os elementos da narrativa, se a gente usar a palavrinha pente, nas letras da palavra pente estão contidos todos os elementos da narrativa, que são personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Então, usa essa dica do pente para você não esquecer quais são os 5 elementos básicos de toda a narrativa. E agora nós vamos então relembrar cada um destes 5 elementos. Muito bem, começando com as personagens, né? Personagem me responde a pergunta quem, né? Então, esse elemento que é o personagem, ele corresponde aos seres que vão executar e também sofrer as ações durante a história, certo? Nesse sentido, nós podemos encontrar nas histórias personagens que podem ser seres humanos ou qualquer outro ser, como animais, até mesmo plantas e ainda objetos personificados. Então, a gente pode encontrar personagens que não são somente pessoas, lembrando que o conto é uma história ficcional, certo? Muito bem. O espaço, onde? Vai me responder essa pergunta, né? Onde se passa a história que eu estou lendo? Então, o espaço dentro de um conto será o cenário, né? O lugar no qual as personagens executam e sofrem as ações. Então, é onde tudo acontece. Muito bem, vamos ao narrador. O narrador é aquele que vai contar a história. Então, vai me responder a pergunta: quem conta a história ou quem narra a história? Então, o narrador. O narrador, nós temos aqui 3 tipos básicos de narrador que nós temos que conhecer, né? Então, começando com o narrador em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele também é chamado de narrador personagem. É aquele que vai participar como personagem da história, mas ele também narra aquilo que está acontecendo, né? Então, ele está inserido na história e é ele que também conta a história. Nesse caso, a gente diz que o foco narrativo está em primeira pessoa, né? Então, os pronomes, os verbos, todos eles vão ser flexionados em primeira pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo de narrador em primeira pessoa. Segundo tipo de narrador é o narrador observador. O narrador observador, ele não participa da história, é alguém que está de fora, né?
externo à história, e ele está vendo o que acontece e vai narrar aquilo que ele viu, né? Quando o narrador é um narrador observador, a gente diz que o foco narrativo está em terceira pessoa. Então ele vai usar muito ele, ela, eles, elas, o nome das personagens. Os verbos, os pronomes estarão flexionados em terceira pessoa. Também veremos daqui a pouco um exemplo de narrador observador. E ainda nós temos também o narrador onisciente, tá? O narrador onisciente, ele também não participa da história. Entretanto, ele tem um conhecimento muito mais profundo de tudo que se passa na história, de tudo que se passa na mente das personagens. Então, a gente chama esse narrador de onisciente ou ainda de onipresente. Por quê? Porque ele tem o conhecimento e o domínio de tudo que se passa na história e também de tudo que as personagens pensam, sentem ou têm intenção de falar, né? Então ele tem um conhecimento mais aprofundado de tudo. Ele conhece mais do que simplesmente o narrador observador. Muito bem, temos ainda o tempo. Quando? Quando se passa a história, né? Então esse elemento chamado tempo, né? Ele vai nos indicar quando acontece aquela situação. O tempo, ele pode se apresentar de duas formas. Então, nós podemos ter um tempo com duração medida em dias, horas, meses, anos, ao qual a gente dá o nome de tempo cronológico, né? Cronológico é aquele tempo medido pelo relógio, né? Quando o tempo é cronológico, ele obedece um fluxo narrativo linear, né? Com começo, meio e fim. Mas ainda podemos ter também o chamado tempo psicológico. E esse tempo psicológico, ele vai obedecer o fluxo de consciência da personagem, né? Ele vai ter que respeitar o estado de espírito da personagem. Trata-se de um tempo bastante subjetivo. Então, o tempo psicológico não vai ser medido em dias, meses, horas, anos, não. A gente não vai conseguir perceber a cronologia. O tempo psicológico é quando uma personagem, por exemplo, está lá na sua fase adulta e de repente ela vai fazer um flashback ao passado e vai começar a lembrar e retratar coisas da sua infância, por exemplo. Então, esse tempo psicológico, ele é extremamente subjetivo. E quando a gente tem um tempo psicológico, a narrativa, ela é chamada de não linear, porque ela não obedece um começo, meio e fim, como quando o tempo é cronológico. Muito bem, então ficar atento, né, ao tipo de tempo. Como é que se desenvolve essa história? Em que momento, né? Quando? Temos ainda o enredo. O enredo nos responde as perguntas o que e como. O enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história, né? E é ele que vai movimentar a trama. É o que vai dar movimento para o gênero narrativo. Dentro do enredo estão contidos os chamados momentos do enredo, né? Porque a história ela vai passar por momentos distintos. Quais seriam então esses momentos, né? O início, a apresentação ou situação inicial, uma complicação ou conflito, o clímax e o final, que é o desfecho, né? Então, vamos conhecer um pouquinho esses 4 momentos do enredo, né? São 4 partes importantes no desenrolar de uma história. Então, começando com a apresentação, que a gente também chama de situação inicial ou começo da história, né? Então, é a parte do texto lá no início, é o começo da história, onde são apresentados alguns personagens, algumas circunstâncias já da história,
já é revelado ali o lugar, né, onde está acontecendo, ou até mesmo quando se passa aquela situação, aquela história, né? Vai ser descrito um pouquinho o cenário, até é o momento de descrever talvez algumas personagens ou uma personagem em específico. Então seria assim o início, tá? Aquele começo da história, que a gente chama então de apresentação ou situação inicial. Depois dessa situação inicial, a história começou, vem uma parte do enredo chamada de complicação ou conflito, né? Nessa parte da história vai surgir um problema, um fator complicador para a trama. Por quê? Porque aí vai começar a movimentar a história e a história vai começar a ficar interessante, né? Então, é a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, tá? Se não houver um conflito, né, uma complicação, a narrativa ela vai ficar reduzida a um relato, a uma sequência de fatos que não vão despertar o interesse no leitor, né? Então, o conflito, a complicação é de suma importância para o desenrolar da história e para também despertar o interesse no leitor. Na sequência, nós temos a terceira parte do enredo, que é chamada de clímax da história. Ou seja, é o ponto em que a ação ela atinge o seu momento mais crítico, o seu momento de maior tensão, de maior suspense, né? E já logo, então, encaminha essa história para o seu desfecho. Então, o clímax seria aquele momento assim mais emocionante da história, né? Pode ser um momento de suspense, um momento de grande emoção, um momento assim que quando você chega no clímax da história, você se empolga com a história e a partir dali você se pergunta, e agora o que é que vai acontecer, né? Como é que isso aqui vai terminar? Então é aquele momento mais emocionante, né? Mais vibrante da história. E por fim, o quarto momento do enredo é chamado de desfecho. É a solução do conflito produzido pelas ações das personagens, né? Então, como o problema foi resolvido, a conclusão ou a finalização da história se dá neste momento chamado de desfecho, né? Desfecho, conclusão, final da história. Então, é a finalização. Lembrando que a história, né, seja ela um conto, um romance, uma novela, a história ela não precisa ter obrigatoriamente um final feliz, certo? Então, o desfecho é como que essa história vai terminar, né? Como que ela termina. Não necessariamente precisa ser um final feliz. Muito bem, vamos voltar agora um pouquinho ao foco narrativo. Então, a gente viu aí os 5 elementos, viu os momentos do enredo e agora a gente vai voltar à parte do narrador para falar desse foco narrativo, né? Então, o narrador, sendo um dos 5 elementos básicos de toda a narrativa, ele tem um papel muito importante na história, né? Porque é através do narrador que a história chega até nós. Então, vamos aprofundar um pouquinho o nosso estudo no foco narrativo. O foco narrativo é um elemento primordial dos textos narrativos. Por quê? Porque é o foco narrativo que vai determinar o tipo de narrador de uma narração, né? De uma história, tá? Foco narrativo, então, representa a voz do texto. E nós, então, temos essas vozes ali, né? Podendo ser a voz do narrador personagem, a voz do narrador observador ou ainda a voz do narrador onisciente. Importante lembrar, gente, que o foco narrativo ele vai ser determinado conforme a perspectiva do autor da história, né? Então, de acordo com a perspectiva do autor, ele vai criar um narrador
para ser o transmissor dessa história. Narrador personagem, como nós já vimos, ele vai ser personagem da história, seja ele um personagem protagonista ou coadjuvante, né? Nesse caso, a história será narrada em primeira pessoa, ou do singular ou do plural, que seria o uso do eu e do nós, né? Porque ele está presente na narrativa. Vamos ver um exemplo de foco narrativo em primeira pessoa. Então, aqui a professora trouxe para vocês um fragmento da obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. E as palavras que eu destaquei ali de outra cor é para mostrar para vocês a presença desse foco narrativo em primeira pessoa, né? Então, o uso de verbos em primeira pessoa, de pronomes pessoais, de pronomes oblíquos, né? Vai nos revelar que a pessoa que está contando a história, ela também participa da história. Então vamos à leitura. Uma noite destas, vindo da cidade para um engenho novo, encontrei num trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então, olha lá, nós temos o verbo encontrei, que é um verbo aplicado à primeira pessoa, né? Eu encontrei. Depois, na sequência, nós vamos ter também o pronome pessoal eu. Ainda temos pronomes oblíquos, como o caso do mim, do me, todos eles fazendo referência à primeira pessoa, né? E novamente um pronome pessoal, eu, e por fim, mais um verbo empregado para essa primeira pessoa, que é o fechei. Então, você vai identificar o narrador personagem, né? O foco narrativo em primeira pessoa, observando os pronomes e os verbos em primeira pessoa, certo? Muito bem. Vamos para o segundo tipo, que é o narrador observador, tá? Como já falamos, esse é um narrador que observa de fora. Então, ele vai narrar a história em terceira pessoa, usando ele ou eles, ela ou elas, né? Então, ele conhece a história, porque ele viu acontecer, por isso ele recebe o nome de observador da história. Ele não participa dela, certo? Não é um personagem. Então, temos que observar aqui verbos em terceira pessoa, pronomes em terceira pessoa. Vamos ao exemplo, então, de foco narrativo em terceira pessoa. É um fragmento do livro Quincas Borba, também do Machado de Assis. Vamos lá. Que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados? Ele, coração, vai dizendo que uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse, podia vir um filho ou uma filha. Então, olha só, as palavrinhas destacadas, elas revelam esse foco narrativo que está em terceira pessoa. Então, lá no começo, né, ele está dizendo do ex-professor, dele, né? Terceira pessoa, certo? Os verbos em terceira pessoa, arrepiou, buscou, deixou, né? Então, são verbos aplicáveis à terceira pessoa do singular. Temos também pronomes oblíquos de terceira pessoa, que é o se, o lhe, né? Temos um pronome pessoal de terceira pessoa, ele. Aí ele vai citar os olhos de Rubião, né? O nome dessa pessoa, então está se referindo a uma terceira pessoa. Vai falar da piedade, né? Também terceira pessoa.
Então, sempre observar ali verbos e pronomes que estão escritos em terceira pessoa. Muito bem. Por fim, o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo, que a gente também pode chamar de onipresente, aquele que conhece com profundidade toda a história, certo? Nesse caso, o foco narrativo normalmente está em terceira pessoa, tá? Talvez haja histórias que o narrador é onisciente e também é personagem, né? Pode ser que o foco narrativo esteja também em primeira pessoa. O importante aqui é você perceber que esse narrador, ele consegue emitir opiniões a respeito das personagens pelo conhecimento aprofundado que ele tem de tudo, certo? Vamos conhecer um exemplo, então, de fragmento de texto em que a gente vai perceber a presença desse narrador onisciente. Então, eu tenho aqui um fragmento de A Imitação da Rosa, da escritora Clarice Lispector. Vamos à leitura deste fragmento. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela, mas estas rosas eram rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria, suas, como nada até agora tinha sido. Tudo que a professora destacou ali neste texto de azul, né, revela o quê? Revela a onisciência desse narrador. Esse narrador, ele consegue saber o que a Laura pensa, né? Tanto que esse narrador consegue dizer que o pensamento ficou levemente mais intenso. Um pensamento quase tentador. Então, ele começa a descrever, né, a dar detalhes. Aí ele consegue, inclusive, transpor ali um pensamento da Laura. A Laura pensou, não dê, elas são suas. Então, como é que ele tem esse conhecimento? Porque ele é onisciente, né? Quando ele diz que a Laura olhou com incredulidade, isso é uma percepção pessoal desse narrador. Então, ele consegue ter, né, esse conhecimento e consegue emitir a opinião sobre a Laura, né? E, por fim, ele ainda revela mais um pensamento da Laura, né? Então, a Laura pensa suas, né? Como nada até agora tinha sido. Então, ele consegue transpor, inclusive, o que as personagens pensam, tá? Por isso, ele é chamado de onisciente. Muito bem. Pessoal, façam as atividades propostas para essa aula de hoje. Lá vocês terão um conto para leitura e interpretação desse conto e também a identificação, né, desses elementos e desses momentos que a gente conversou a respeito da narrativa. Muito obrigada pela atenção de todos e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!